Se eu te dissesse que existe um lugar onde empresas e bilionários escondem um monte de dinheiro, um monte de bilhões e bilhões de dólares dentro de estruturas que a gente chama de offshore em alguns paraísos fiscais, o que você acharia disso? Vamos entender um pouco melhor hoje sobre a vida desses magnatas e também de algumas celebridades. Também comentar sobre um escândalo chamado Panama Papers, o maior vazamento de dados que a gente teve de offshore da história. Aconteceu ali meados de 2016, com muita gente muito famosa envolvida, muita gente de bastante poder, por exemplo, o presidente Vladimir Putin lá da Rússia, o jogador de futebol, o Messi e mais algumas outras pessoas também. Mas talvez você não me conheça, eu me chamo Anderson, criador desse canal, falo de finanças e negócios aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, vamos direto ao assunto. Quando a gente comenta, quando a gente fala de offshore, logo as pessoas associam a ilegalidade, e não é bem assim que funciona. O offshore é uma estrutura financeira e empresarial. Ela basicamente é como se você tivesse uma empresa fora do Brasil. Isso no caso para você que é brasileiro. Se você fosse do Canadá e tivesse uma empresa no Brasil, você teria um offshore no Canadá, porque você tem uma empresa fora do Canadá. Basicamente você cria um CNPJ, né? Porque CNPJ é um conceito brasileiro, no exterior. E isso não é ilegal. Você pode muito bem criar uma empresa fora. Só que a finalidade da offshore geralmente é pegar os seus bens ou receber os seus recebidos, receber o dinheiro que você tem para receber. Por exemplo, quem tá aqui no YouTube e tem uma empresa fora para receber do YouTube, tem um offshore. Ou se eu tenho uma empresa fora para pegar e colocar meu imóvel, por exemplo, no nome dessa empresa, eu também tenho um offshore. Eu tô estruturando a minha vida em torno de uma empresa que vai deter os meus bens, né? Ela vai comprar ali os meus bens, por exemplo, para ficar dentro do guarda-chuva da empresa que a gente chama. Isso não é ilegal. Você tem uma empresa que tem bens fora do Brasil. Mas geralmente isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Até acontece, mas quando a finalidade é se livrar de imposto, se livrar de governo, geralmente você vai para os chamados paraísos fiscais. Ilhas Cayman, né? Ou Ilhas Caimã, que em portuguesaram, ou Panamá, ou qualquer outro lugar. Até aqui na América Central também alguns países que são paraísos fiscais. O que é um paraíso fiscal? Classificação é um país com pouca taxa pra gente com muito dinheiro. Isso basicamente é um paraíso fiscal. Mas o que pode acontecer também é que lugares como esse, consequentemente, vai atrair gente com más intenções. Gente que quer lavar dinheiro, por exemplo. Porque não basta querer lavar dinheiro. O cara quer lavar dinheiro e paga pouco imposto. Tem gente fazendo isso com cassino. Então, essas pessoas querem manter a sua parte fiscal em outra jurisdição. Jurisdição é a lei, né? Então, as leis daquele país que valem pro seu dinheiro, pros seus bens. Por isso que chama paraíso fiscal, porque você está mantendo a sua parte fiscal em outro país. Sabendo disso, a gente pode voltar no tempo pro ano de 2016, onde aconteceu aquele escândalo do Panama Papers. Vazaram milhões de documentos de um escritório de advocacia, que geralmente é quem cuida disso, lá no Panamá. Por isso o Panama Papers, chamado Mossack Fonseca. Essa série de documentos vazados que foram chamados de Panama Papers. Para vocês terem uma certa noção, até hoje não se descobriu tudo que tem naqueles documentos, de tantas páginas que tem. E ali mostrava como líderes políticos, principalmente, celebridades, pessoas extremamente famosas, escondiam o seu dinheiro em alguns paraísos fiscais, especificamente no Panamá. Eram mais de 11 milhões de documentos, então imagina ler tudo isso, com mais de 200 mil empresas. A repercussão foi tão grande que houve uma moção internacional com vários jornalistas lendo pedaços em paralelo para que se descobrisse um pouco mais rápido o que estava acontecendo ali. Existiam nomes de peso ali, né? Igual eu falei, o Vladimir Putin, da Rússia, o Lionel Messi, o Jack Chan, os irmãos Marinho, da Rede Globo. Então tinha muita gente envolvida nesse escândalo de dinheiro escondido. Era ilegal? Não era ilegal, não é isso que eu tô falando. Eu não sei se era ilegal porque eu não li os 11 milhões de papéis. Talvez metade. Então tudo isso é para você entender que quando você cria um offshore, quando você cria uma empresa fora, ela pode deter ali contas bancárias, imóveis em seu nome, fazer o faturamento, né, ganhar dinheiro ali dentro, e aí ela paga imposto dentro daquele país que costuma ser um pouco menor do que na maioria dos países, principalmente no Brasil, que é onde se paga mais imposto ao redor do mundo, um dos países que se paga mais imposto. Então você consegue concluir aqui com bastante facilidade, você tem pelo menos uns 2 neurônios, que quando um político vem com a ideia populista, né, que é uma ideia focada em fazer o pessoal bater palma para ele, falando, por exemplo, vamos taxar as grandes fortunas. Movimentos como esse aqui são movimentos que costumam acontecer. Vê ali o pessoal com mais dinheiro e mais capacidade disso, porque o rico costuma ter mais essa capacidade, tirando seu dinheiro para fora. Não necessariamente ele precisa morar no exterior, tá? Não é isso que acontece, não é esse tipo de movimento que acontece. Ele tira a sua parte fiscal do país. Então, ele não tem mais nada no nome, suas empresas,
empresas, sua casa, seus imóveis, o seu dinheiro, ele está fora do país. Mesmo que fisicamente ele está aqui no Brasil, ele não pertence ao Brasil, ele pertence a uma empresa que está fora do Brasil. E eu te dou o exemplo, sei lá, do McDonald's. O McDonald's não pertence a Arcos Dourados, na verdade pertence, né, Arcos Dourados do Brasil. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vou te dar um exemplo que não é real, mas só para ilustrar aqui que eu tô falando. Digamos que o McDonald's não pertence ao McDonald's Brasil, que seria o Arcos Dourados ali. Ele pertence ao McDonald's dos Estados Unidos. Aquela sede, ela vai sofrer a jurisdição do Brasil, mas ela só pode ser tomada, por exemplo, por meio de um processo nos Estados Unidos. Porque nesse exemplo fictício, a jurisdição do McDonald's está apenas lá. Que de novo não tá? A jurisdição do McDonald's Brasil é aqui no Brasil, porque tem uma sede aqui no Brasil. Mas se acontece um negócio desse de taxar as grandes fortunas, o pessoal tira o dinheiro para fora, os ricos tiram o dinheiro para fora. Se o dinheiro sai do Brasil, costuma ter um aumento muito significativo do dólar. Se o dólar aumenta, costuma ter um aumento muito significativo no mercado, porque a maioria das coisas tem uma certa dolarização. Eu já até falei isso aqui no canal. Você vai comer um pãozinho, o pãozinho tem trigo, o trigo também é precificado em dólar, o transporte do trigo também é precificado em dólar, porque o combustível é precificado em dólar. Então não se iludam quando alguém fala o pobre não come dólar. Alô, Lula. Por favor, me ajuda. Mas não é só multimilionário que pode criar uma offshore. Na verdade, qualquer pessoa pode criar, né? Óbvio que se você vai criar uma offshore, você tem que ter um mínimo de dinheiro estipulado pelaquela offshore, pelaquele escritório que vai te assessorar, porque manter essa estrutura tem um custo, né? Então, se o custo é maior do que a economia que você vai ter, não faz sentido. Isso é uma conta básica que às vezes você precisa fazer. Talvez, para a maioria das pessoas, uma chamada trust já funcionaria. Trust é tipo você ter uma conta bancária, só que no exterior. Se você quiser um vídeo específico sobre trust, como criar uma trust também, comenta aqui que a gente faz. Mas se você quiser gastar dinheiro no exterior, você tem que saber qual cartão que faz mais sentido gastar. Esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você, eu faço análise sobre os principais cartões. Inclusive o Nubank lançou um cartão para concorrer com a maioria das pessoas chamado Nu Global. É bem legal.